Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa vida, bom tudo, bom agora, ótimo agora para todo mundo que vai estar assistindo esse nosso Hangout novamente. Queremos agradecer aí a presença de todos vocês. Bem-vindo aí mais uma vez, Ivan. Boa noite, Wellington. Bom dia, boa tarde, para quem for assistir, dependendo do horário. Em si, né, conforme está enunciado aí, que é sobre o Programa Espacial Secreto e os denunciantes. Esse é o nosso primeiro vídeo, porque existem muitos denunciantes, né, Ivan? E não dá para a gente falar tudo, né? São muitos. Então Resolvemos dividir um pouco. então é muita coisa, né? Antes a gente quer, como de praxe, né? Todos que forem assistir, seja qual o estado que for, o país que for, onde for, se quiser se juntar aqui a nós, comigo, com o Ivan, nessa empreitada, nesse trabalho. Nosso canal é pequenininho, mas o trabalho é sério, é de responsabilidade e exige da gente uma certa disponibilidade de pesquisa para que a gente possa comentar baseado em fontes, né? E que a gente, eu e o Ivan, cada um a seu modo, acho que são fontes seguras. Então, o que a gente passa aqui vem de nossas pesquisas, não somente dos nossos achismos. Lógico que a gente coloca a nossa opinião, o que a gente acha, o que a gente sente, claro que a gente precisa colocar a nossa opinião, e não significa que nós estamos, né, batendo martelo, nem julgando, nem nada, mas a gente coloca a nossa análise, assim como vocês também podem analisar. O que a gente faz é colocar aqui, expor o nosso trabalho, o resultado das nossas pesquisas para que vocês possam assistir e tirar a sua análise. Não sei se esses denunciantes estão dizendo a verdade, ou parcialmente na verdade, ou estão mentindo, ou querem vender livros, ou querem fazer filmes, não sei, né? O que sabe é que eles estão vindo aí, né? E que muitas pessoas que estão pesquisando já conhecem muitos desses, ou todos, que nós vamos colocar aqui. De qualquer forma, a gente vai expor e vocês que vão estar nos assistindo façam as suas análises, né? Nós não temos a pretensão de colocar tudo como a gente colocou, porque ia ser um canal aqui só sobre insiders e denunciantes. Não ia parar nunca, né, Ivan? Verdade, é muita coisa. Né? São muitos denunciantes, né, que têm vindo a público, né? E como o Wellington falou, a gente não está aqui para dizer se é verdade ou não, a gente vai mostrar muitas coisas, evidências, né? E também coisas que, por outro lado, mostra que talvez pode ser verdade ou não, né? Cada um depois vai poder analisar por si, pensar, né? E tirar o seu próprio julgamento. Eu, Wellington, nós temos nosso pensamento, a gente vai expor, conforme o Wellington falou, né? E no final cada um pensa, né, por si, o que realmente pode vir a pesquisar mais coisas sobre esses assuntos, sobre esses denunciantes que nós vamos falar, né? E tirar suas próprias conclusões. Isso. Então, antes da gente começar propriamente dito, a gente queria explicar para vocês que hoje a gente está fazendo diferente, né? Ninguém está fazendo ao vivo, a gente está gravando. Nós estamos testando essa nova maneira de fazer o Hangout. Como eu e Ivan, nós somos assim principiantes nisso, ninguém mexe nessas coisas direito. Então a gente está querendo adequar e dar uma melhor qualidade de conteúdo, né? Então a gente vai fazer uma editagem, uma edição aí no nosso vídeo e vamos ver no que é que dá. É um teste, espero que acho que vai dar tudo certo, né? Então, assim, nós queremos reforçar o convite para você que deseja participar com a gente, entre em contato. Inclusive, eu vou deixar o link aí também no grupo Ascensionados lá no Facebook. E se quiser também, coloque nos comentários aí o seu interesse em participar com a gente aqui na bancada.
Ok? Convite feito mais uma vez, né? Então, nós vamos iniciar conversando assim, o que é esse programa espacial secreto, né? O que é esse PES, PES ou SSP? SSP é em inglês, certo, pessoal? É Secret Space Program, é Programa Espacial Secreto, né? Então, esse programa espacial secreto, né, e tal, para muitos ainda acham, pelo menos a grande maioria, acho que ainda essa questão de teoria da conspiração, né? É papo de doido, papo de quem tem nada para fazer, mas as coisas estão melhorando. Então, a ideia da massa está melhorando, não acha não, Ivan? Que não é somente negócio de teoria de conspiração, né? Sim, tanto que tem vindo a público muita gente falar sobre esse programa, né? Ou programas secretos. Programas, são vários programas secretos, né? Inclusive, para quem deseja pesquisar, recentemente anunciou aí o Pentágono, né, de que tinha realmente programa secreto, e dizem eles que foi extinto em 2012. Conversa para boi dormir, carochinha. Se eles mentiram para a gente, guardando esse projeto secreto aí durante tanto tempo, e agora está dizendo que acabou, lógico que não. Né? Então a gente também vai esmiuçar um pouquinho disso aí. Então, o Programa Espacial Secreto é o que não somente o governo dos Estados Unidos, mas todos os países têm. Então, porque as pessoas sempre falam que é a NASA que tem, só a NASA, porque a NASA é a mais conhecida. Mas todos os países têm seu programa espacial, não é somente os Estados Unidos. O Japão, a China, a Rússia, Irã, Índia, Inglaterra, enfim, todos têm. Inclusive, posteriormente vocês vão ver que esses denunciantes falam sobre isso, né? Sobre esses vários países e pessoas que trabalham para essas empresas, para esses projetos secretos de várias nacionalidades que estão em bases fora aqui da Terra, né? Então, é um programa que já está, pelo menos, no mínimo, há 75 anos ou mais, né? Ou seja, acobertando tecnologias, invenções que estão bem além do que hoje a gente vivencia, né? Então, muitos que estudam a ufologia de forma mais séria, de forma mais aprofundada, não somente a casuística de ver um OVNI ali, outro lá, um amassado na grama, essas questões, quem se aprofunda já sabem que existem realmente espaçonaves operacionais, que foi a tecnologia eles utilizaram da tecnologia reversa para que isso possa vir a ser possível, né, a construção dessas espaçonaves com uma tecnologia, uma energia livre, bem avançada, além do que, muito além, porque a gente utiliza uma energia ainda fóssil, bem rudimentar, né, então, para que possa viajar e ir para outros lugares numa velocidade que a gente pensa que são naves extraterrestres, né, Ivan? Certo, inclusive tem muitos aviões, principalmente do exército americano, né, que era tido como segredo, né, não havia especulação, né, o TRB-3, se não me engano o nome, né, tem muita secretismo em volta desses aviões, né, e isso daí seria básico para aquilo que a gente vai falar, que esses denunciantes vão falar, né, que já estaria muito mais adiante, né, não seriam só aviões, como o Ayrton falou, naves, né, que eles já estariam desenvolvendo há um bom tempo já atrás. Justamente, então, infelizmente, acredito que aqueles que nos procuram, que são inscritos no nosso canal, já têm uma grande facilidade de aceitação com relação a isso. Mas é lógico, é preciso sempre questionar, é sempre preciso analisar, é sempre preciso. E eu, pelo menos, eu sou assim, eu não vou acreditando logo em tudo. A gente precisa ir
a fundo, questione, pesquise, leia, se informe, né? Então, mas infelizmente as pessoas ainda têm, a grande massa, né, um bloqueio mental realmente em que aceitar de que existe tal coisa, né? Não é possível que o homem tenha ido para Marte, tenha ido para construído tais coisas assim. Por que que eles não falam para a gente então, né? Então, é possível que um programa secreto espacial poderia não somente ter existido, mas exista sem que nós soubéssemos sobre ele? É claro que sim. Ou vocês acham que o governo conta tudo para a gente? Os governos querem da gente o quê? É que a gente pague os impostos, é que diga sim, sim, não, não, é que obedeça e que trabalhe, que compre. Os governos não querem pessoas esclarecidas, eles querem pessoas obedientes. Concorda, Ivan? Concordo que financia esses programas para eles, né? Para eles construírem Bilhões, né? Bilhões e bilhões, né? Bom, então, por que não vem a existir? Vale ressaltar aqui para vocês, vamos só dar uma relembrada aqui, que Projeto Manhattan, o que é o Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan desenvolveu a bomba nuclear. Então, ele esteve por operação por 7 anos, empregava mais de 120 mil pessoas, recrutou várias instalações secretas em todos os Estados Unidos e nenhum de seus funcionários sabia do que se tratava aquele projeto. Trabalhavam mais de 120 mil pessoas e não sabia do que se tratava aquele projeto, até que as bombas atômicas fossem detonadas. Eis aí um ótimo exemplo de como algum projeto pode existir e as pessoas não saberem, mesmo que milhares estejam trabalhando naquele projeto, né? Então, lembremos que nenhuma pessoa que trabalhava nesse projeto Manhattan falou. Nenhuma delas nunca mencionou nada. Por quê? Porque a pena para que se eles falassem era muito aterrorizante. Realmente eles tinham que assinar um contrato de silêncio e tudo para garantir que o projeto ficasse realmente secreto. Então, portanto, é absolutamente possível, sim, é viável a existência de um programa espacial secreto, muito mais avançado do que a gente supõe, em uma escala muito maior, e ainda pode perfeitamente estar existindo até hoje como nós acreditamos que existe, certo? Sem qualquer consciência ou qualquer o público saiba, não é isso, Ivan? Exato. É isso daí, até o Corey Goode, o M. Smith fala, né, desses projetos grandes. Às vezes uma pessoa não sabe no que a outra está trabalhando, mas estão envolvidos no mesmo projeto, né? Então são várias pessoas trabalhando em partes, setores diferentes, sem ter conhecimento das outras pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto. Então, o que o Ayrton está falando agora, né, isso tornaria possível que um projeto grande, que envolva vários grupos, né, eles não fiquem sabendo uns dos outros, e sequer sabendo qual a finalidade final do projeto, né. Isso. Então, pessoal, para nós aqui é possível, não somente é possível, mas como é certo que existe realmente programas secretos em grande parte dos países, principalmente esses que vão à frente, que realmente gastam muito dinheiro com relação a isso, né? Muitos países estão envolvidos nisso, com base lá fora, seja na Lua, seja em Marte ou em qualquer outro local. É, são de tecnologia muito mais avançadas do que a nossa que nós temos aqui, né? Então eles poderiam dar à população, à sociedade, uma vida com maior qualidade,
com maior desenvolvimento, uma estrutura para toda a sociedade, e isso é escondido em prol de outros objetivos deles, porque se fosse coisa boa, eles não escondiam, né? Então, também cogita-se aí que a NASA, não estou falando do Pentágono, não estou falando de outro projeto, estou falando só da NASA, porque a NASA tem um projeto secreto dela, o Pentágono, a Marinha, cada um tem seu projeto secreto. Então, será que a CIA, né? Então, será que custou à NASA 209 bilhões de dólares, como eles disseram, para lançar o ônibus espacial algumas vezes no ano? 209 bilhões? Será que não foi só 100 bilhões e os outros 109 bilhões não foi para outra coisa, para outro projeto? Os bombardeiros SEALT, que é o que o Ivan mencionou aí, realmente custaram, como eles falaram, 2 bilhões de dólares cada um para serem construídos? O Pentágono realmente perdeu 2,1 trilhões de dólares, como informou um tal de Donald Rumsfeld. Anunciou no dia anterior ao 11 de setembro, ele disse que o Pentágono perdeu 2,1 trilhões de dólares. Perdeu aonde? Então, tudo são questões que, se a gente for pesquisar, for ler, a gente vai chegando a esses questionamentos. Só que as pessoas não querem ler, as pessoas não querem questionar, as pessoas querem o pão e circo, né? E coitado do pessoal, né? O pessoal precisa trabalhar, pagar a conta. Quem é que vai gastar o seu tempo para ir atrás de pesquisar alguma coisa sobre projeto secreto, né? Então a gente vive numa vida corrida e até admissível que algumas pessoas não queiram, né, Ivan? Ir atrás disso, né? Não se interessa, né? É muito dinheiro envolvido, né? Nesses supostos aviões, ônibus espacial. Quem garante que vai realmente toda essa dinheirama que a gente não tem nem noção de quanto é bilhões, né? Bilhões de dólares, né? Para desenvolver um ônibus espacial. Quem garante que vai realmente para isso? Né? Se não vai desviado para outras finalidades. Justamente. Então, recentemente, como eu falei, o Pentágono revelou a existência desse programa, que eles estavam realizando esse programa, esse projeto secreto aí, espacial, durante 5 anos, e que encerrou em 2012. E que esse orçamento anual era de 22 milhões de dólares. Ou seja, distribuído secretamente no orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Claro que a gente sabe que já faz muito tempo que eles já fazem esse projeto, que não só durou 5 anos, ele fala que foi encerrado, mas com certeza esse projeto não foi encerrado. Então, da mesma forma que ele está dizendo que foi encerrado, como é que a gente pode acreditar? Se nunca nos falaram que tinha sido criado, que existia. Isso o Pentágono, né? Fora as outras agências. A gente vai deixar o link aqui também da fonte das nossas pesquisas, para quem quiser se informar de tudo que a gente vai estar falando aqui, a gente deixa a fonte aqui descrita aqui embaixo do vídeo, para vocês verem, certo, pessoal? E quem quiser comentar, tirar alguma dúvida, eu e Ivan, posteriormente, a gente pode também responder no que a gente puder responder, né? Então, recentemente, tu ouviu falar, Ivan, sobre o que o Trump, sobre a força espacial, agora, recentemente, que o Trump falou? Criar uma força espacial, né? Além da Marinha, Exército e a força espacial. Mas também não é muita novidade, porque teve um outro presidente, né, que queria criar o projeto Guerra nas Estrelas, né, que era lançar satélites, né, na órbita para interceptar mísseis. Só que eles alegam na época, foi o Ronald Reagan, não sei pronunciar direito o nome dele, presidente americano. Eles alegam que não foi criado. Ronald Reagan.
Isso, Ronald Reagan. Que não foi criado porque não havia tecnologia naquela época para lançar satélites que tivessem laser, né, para interceptar mísseis que viessem da Rússia ou de qualquer outro país. O mesmo Ronald Reagan, que foi na ONU fazer um pronunciamento dizendo que se todos os países soubessem que existia algum tipo de ameaça alienígena, no instante o pessoal ia se unir. A grosso modo ele falou isso. Lembra que ele fez esse pronunciamento na ONU? Sim. E será que era justamente por esse motivo da Guerra Fria que eles realmente queriam criar armas, né, no espaço? Ou por algum outro motivo? Mas nessa época eles já estavam com esse projeto já bem avançado. Isso aí foi mais um teatro. Eles já tinham base, já tinham gente lá fora trabalhando para eles. Isso já faz um bom tempo. Nós já estamos falando aqui de mais de 75 anos, quase, já vai indo quase para 80, 90 anos de tecnologia sofisticada e com esses avanços fora daqui. Esses governos são todos marionetes, né, para poder ludibriar o povo, como tu falou, para pagar os impostos de bilhões e bilhões e bilhões de dólares para poder mantê-los e manter todos esses projetos. Agora, Trump vem com esse negócio de se criar uma frota, uma força espacial, inclusive veio agora recentemente no Brasil, tanto o vice-presidente como o próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, o James Mattis, né, que falou também sobre isso. Tem isso, o vídeo da entrevista que ele falou aqui, se não me engano foi em Brasília. Ele falou que precisa também se preservar. Inclusive, num vídeo dele, ele falou que, se eu não me engano, foi os chineses que, inclusive, utilizaram algum tipo de arma, para destruir um satélite brasileiro. Tem vídeos aí no YouTube que falando sobre isso, o James Mattis falando. Então ele já fala, ou seja, será que não já está preparando realmente para eles poderem ir aos poucos, falando para as pessoas que existe já uma frota lá, né? Eu acho que pode ser até uma preparação, né? Ou querer oficializar, tipo, o Trump dizer uma frota não, criar uma força espacial. Será que ele não está querendo oficializar alguma coisa que já existe? Isso, aí já vai preparando o pessoal, né? Dizendo que vai estar querendo formar uma frota espacial de defesa, não sei o quê, talvez para não chocar tantas pessoas, né? Mas vale ressaltar aqui, vamos relembrar uma coisa que aconteceu. Houve, não sei se quem vai nos assistir, o Ivan lembra, não sei, de um hacker escocês chamado Gary McKinnon. Ele veio a público e veio falando sobre isso, né? McKinnon, ele é acusado de ter acessado ilegalmente e danificado mais de 50 mil computadores do Exército Americano, da Aeronáutica, do Pentágono, da Agência Espacial Americana, a NASA, entre fevereiro de 2001 e março de 2002. Tu se lembra dele, Ivan? Lembro. Se não me engano, tem até uma imagem de uma nave espacial, né? Grande, de proporções sendo construída. Isso, então ele foi perseguido em 59 estados dos Estados Unidos por 8 acusações. Aí o promotor disse que ele é acusado de ter cometido o maior ato de pirataria informática de todos os tempos. Ou seja, acusam ele em ter dito a verdade. Ou seja, desde 2001, né, isso já vem, se ele descobriu em 2001, isso já vem sendo desenvolvido há muitos anos, acredito talvez da década de 20, né, que já tenha sendo desenvolvido isso, né, e foi se acelerando com a questão do nazista e etc., e com a questão do Roosevelt, e por aí vai. Então, esse McKinnon, que vocês vão ver a imagem aí dele, ele obteve arquivos governamentais que mostram a existência de tecnologia antigravitacional, de energia livre, que o governo
dos países realmente utilizaram, capturando naves alienígenas, utilizando essa engenharia reversa para construir essas naves. McKinnon ainda alega ter visto fotos de algo que não foi feito pelo homem e que tem um formato de charuto, uma nave charuto, pairando sobre o hemisfério norte. Ele também conta que teve acesso a planilhas. Isso aqui ficou bem gravado em mim na época, ele fala que teve acesso a planilhas da Marinha que detalhavam o transporte de cargas entre estações espaciais tripuladas por oficiais não terrestres da Força Aérea Norte-Americana, assim como a lista de 30 desses militares não terrestres e suas respectivas patentes. Explicou que não acreditava que o exército dos Estados Unidos empregava aliens, mas sim informações que retratavam de oficiais que estavam em bases fora da Terra. Não lembra que ele falou essa planilha, não foi, Ivan? Sim. Ele colocou, né, cada patente, os nomes, enfim, e o que era, o que faziam. Existe uma planilha sobre isso, né? Quer falar alguma coisa? Falou dos nazistas, né? Muitos dessas pessoas que nós vamos falar, tipo Corey Goode, William Tonks, Paulo Lazar, né? Falam também, né, que muito desse programa espacial secreto que hoje existiria, que estaria no poder dos americanos, dos russos, né, e outras nações, teria começado com os nazistas. Os nazistas, lá para a década de 30, né, 40, a Alemanha nazista ela estava na vanguarda tecnológica e muitos desses cientistas que trabalhavam para o regime nazista foram levados pelos americanos, principalmente, e pelos russos. Inclusive a NASA, muitos que ajudaram a fundar a NASA seriam nazistas, né? Não é isso, Ayrton? Sim, não somente a NASA, mas a própria CIA, né, foi fundada pelos muitos nazistas. Na verdade, a NASA tem por base os nazistas, né, que vieram com toda a tecnologia daquelas espaçonaves tipo Sino, né, que eles trouxeram para cá, né. Aí os nazistas levaram essa tecnologia do que restou deles lá para a Antártida, enfim. É uma história realmente extensa, que se a gente fosse falar só sobre isso, a Operação Paperclip, né, dava vários hangouts, né? Mas tem que ser mencionado. Então, voltando para esse hacker, né, McKinnon, ele fala que existiam essas naves que o Ivan colocou, naves de guerra em órbita, e surgiram rumores de que duas delas se chamavam de USSS Limay e USSS Highland Cutter. Então, todas elas têm 3 SS, né? Então, normalmente, os nomes das embarcações da Marinha dos Estados Unidos têm USS. Então, acredita-se que esse terceiro S, especula-se de que se poderia se representar a palavra space, né? Ou seja, a sigla seria um acrônimo, né, de United States Spaceship, ou seja, nave espacial dos Estados Unidos. A gente também vai colocar imagens aí para você ver. Alguma coisa mais do programa espacial secreto, Ivan? Esses nazistas, né, teriam ajudado a criar o programa espacial secreto dos americanos. Eles teriam se envolvido, né, se infiltrado no exército americano, na NASA, como falamos, em outras instituições americanas, e eles teriam tido uma influência decisiva, né, nesses programas que já tinham começado na Alemanha nazista, que já estavam bem adiantados
segundo muitos denunciantes têm falado. Isso. Então, pessoal, o programa espacial secreto existe, é uma realidade, né? E fique aí a critério de cada um pesquisar. A gente vai deixar também as nossas fontes aí, os links, né? Para quem quiser pesquisar. Não é à toa que o Trump, o vice-presidente e o chefe de defesa deles anunciaram isso, uma criação, entre aspas, já é criada há muito tempo, né? Dessas forças espacial, já são bilhões e bilhões utilizados durante muito tempo, né? No orçamento escuro que eles têm desses projetos. E não é somente esse projeto secreto que existe só nos Estados Unidos, em todos os países, né? Na grande maioria dos países existem, né? E existem muitas pessoas que trabalham nesses projetos secretos lá fora e não falam nada, né? A gente deu aqui o exemplo do projeto Manhattan, da bomba atômica. E assim são vários outros projetos. Hoje nós vamos dar início, que é o primeiro Hangout, falamos sobre o projeto espacial secreto, e vamos dar início a alguns denunciantes, ou insiders em inglês, né? Então são vários os insiders que estão vindo à tona depois que saem desses projetos e querem colocar, antes de desencarnar, antes de morrer, querem levar isso com eles. Outros continuam no silêncio, é óbvio que são ameaçados. A gente vê muitos exemplos disso mesmo com relação à indústria farmacêutica, com relação à questão de saúde, sobre cura de doenças, porque não seria diferente com relação a esses programas espaciais. É da mesma forma. O perigo é grande para eles quando se envolvem nesse tipo de projetos, né? Ganham muito bem, mas em compensação, muitos deles dizem que são até escravizados em outros lugares aí, em outras bases aí, né? Então nós vamos dar início com o nosso primeiro denunciante aqui, que é bem conhecido, está muito difundido na mídia e que vocês podem até pesquisar. Nós vamos aqui dar uma ajuda, não dá para falar tudo. Nosso primeiro denunciante que a gente vai colocar aqui é o Bob Lazar, né, que muitos de vocês devem conhecer. Quem é esse Bob Lazar, Ivan? Bob Lazar, ele se diz físico, né? Mas há controvérsias, né? Porque depois que, segundo ele disse, veio a público os registros dele, da ligação de ele ter trabalhado para o governo americano e até de ele ter sido físico, né? Teriam desaparecido do nada. Então ele alega que ele trabalhou na área 51, que até aquela época, por volta do final da década de 80, 89, mais ou menos por aí, que ele veio a público, no início como anônimo, que ele deu uma entrevista para um jornalista chamado, deixa eu ver o nome do jornalista, George Knapp. Então, ele não se mostrou no primeiro. De primeiro, né, ele se manteve anônimo, mas posteriormente ele se revelou, né, o nome dele, público, ele veio a público. E então ele falava que ele ia de avião, que era levado de avião até essa base, na área 51, que não era admitida a existência oficialmente naquela época, o que é bastante curioso, né? Que posteriormente, anos depois, que foi que o governo americano admitiu a existência dessa base, que inclusive o governo americano fala que lá, na verdade, não tem nada de extraterrestre, como o Bob vai falar, né? Mas teste de aviões militares secretos. Então ele disse que ele era levado para lá, mas não especificamente dentro da base, né? É perto de um lago que tem na base, né? Chamado uma instalação S4, que ficaria na encosta de umas montanhas, tipo um hangar, e lá
ele era mandado ele caminhar reto, sem olhar para os lados, né? E em primeiro momento, quando ele entrou, foi trabalhar lá, ele percebeu que havia uma nave tipo discoide. Então, ele achava que aquilo seria algo terrestre, porque tinha até uma bandeirinha americana na nave. Na área 51, só que no subsolo, né? No local S4, né? Isso, perto do lago, no lago Brown Lake, que tem lá. Então, de início ele achava que aquilo fosse uma tecnologia terrestre, antes de entrar dentro da nave. E que essa nave era discoide, e até depois a gente vai mostrar uma imagem, ele descreve como é que ela era, né? E que a função dele era trabalhar especificamente em retroengenharia, né? Tentando descobrir como funcionava o sistema de propulsão daquela nave específica. Mas, mais adiante, ele relata que haveria pelo menos outras 9 naves nesse hangar, dentro desse hangar, mas que ele não teria acesso a essas outras, apenas a uma, que ele chama de modelo esportivo. E que mesmo dentro dessa nave ele não tinha acesso a todos os compartimentos dela, né? A gente teve acesso a apenas 2 compartimentos dessa nave. E quando ele entrou dentro dessa nave, ele percebeu que aquilo não foi feito para um humano normal pilotar. Foi aí que ele começou a perceber que aquilo não era terrestre, né? Porque a tecnologia que tinha envolvida ali era muito avançada, principalmente para o sistema de propulsão, né, que ele descreve, detalha como é que funciona, e que os assentos dessa nave, instrumentos que eram muito poucos, inclusive, que ele relata, né, que havia poltronas, pequenas poltronas, com dimensões muito pequenas para um ser humano ocupar. Então ele fala em detalhe como funcionaria esse reator, né, antimatéria, e ele fala também de um elemento chamado 115, que não existia na tabela periódica naquela época. Posteriormente, anos depois, foi comprovado, curiosamente, que realmente existia esse elemento 115. Eu acho interessante isso, Elton. Inclusive serve até de comprovação, né, com relação ao que ele alega ter visto, ter trabalhado e ter presenciado, porque na época foi uma reviravolta e muitos duvidaram, é lógico, né? Depois que ele fez essas entrevistas aí bombásticas, os arquivos dele foi deletado, ele foi colocado como em descrédito, né, de que não trabalhava lá. Foi preso, inclusive, acusado de ser administrador de um bordel, uma coisa desse sentido. Ele alega que não, que ele fez um programa lá para esse estabelecimento, mas prenderam. Ele alega que ele foi perseguido, inclusive pela CIA, né? Mas teve um pesquisador chamado Corbel que foi atrás para saber se ele realmente havia indícios de que ele foi físico, se ele trabalhou para o governo, e ele achou uma pessoa que realmente trabalhou lá para o governo, que disse que conhecia ele e provavelmente ele era um físico, só que ele não sabia no que ele trabalhava, assim como ele também não sabia o que essa pessoa que se chama deixa eu ver, Krengel, eu não sei soletrar o nome dele, né, que também era um cientista, né, que disse que com certeza ele trabalhava para o governo, embora o governo diga que não. Isso é um fato, né? E essa pessoa, ela demonstra que ela realmente sim trabalhava, né, e que ele conhecia o Bob Lazar. Isso também é uma coisa curiosa. Será que realmente apagaram, né, o registro dele, tentaram encobrir alguma coisa para desmoralizar, desacreditá-lo, desacreditar o Bob? Com certeza, porque não é isso que geralmente fazem.
como eu coloquei o exemplo já da indústria farmacêutica, quando vem os médicos naturalistas, homeopatas, vem dizendo que não precisa de tanta medicamento e tanta química dentro do corpo, com relação às vacinas, o que é que acontece quando esses descobridores, pesquisadores sérios, aí acontece um acidente fatal, aqui e acolá, então existem vários casos disso, a mesma coisa nesses projetos secretos aí, né? Esse Bob Lazar, inclusive, ele falou, né, que no hangar, lá na área 51, tinha os alienígenas cabeçudos, cinzento, baixinho, os famosos, deve ser os famosos greys, né, que tem os grandes olhos, né, e que ele fala que realmente os militares americanos fizeram esse acordo secreto com eles, e isso já foi na década de 50, né? Foi na década de 50 que houve esse trabalho dele lá, não foi? O caso Roosevelt, né? A queda de um OVNI que teve uma repercussão muito grande, né? Isso, o caso Roosevelt, né? Roosevelt, né? Isso. Resgataram a nave que, inclusive, teria ajudado a desenvolver os programas espaciais secretos, alguns dizem, inclusive. Mas que esse pacto, esse acordo entre os militares americanos e os alienígenas que trabalhavam lá, parece que foi quebrado, houve algum problema de discussão entre eles lá, houve algum tipo de briga, inclusive houve algum confronto, houve até baixas lá de humanos, né? E conforme ele relatou também, ele disse que não tem certeza que se chegaram a um atendimento depois do incidente, mas ele suspeitava que não. Né? Ele até mencionou o coronel Philip Corso. Se eu não me engano, esse coronel Philip Corso está envolvido aí num projeto agora que me falhou o nome, agora recente. Bom, mas deixa eu falar, é outro canto. Então, fala que houve essa discussão entre os aliens e os humanos e que houve baixas, né? Ele fala também desse projeto que você mencionou, Ivan, do Star Wars, do governo Reagan, né, que tinha o objetivo de defender o planeta, a invasão alienígena, quando na verdade os alienígenas já estavam lá trabalhando com eles, é um teatro, né, mano? Agora me diga se um presidente desse não é um ator. Como é? Ele é ator de profissão antes de ser presidente, não era? Sim. Mas, voltando um pouco no Bob Lazar, o que chama mais atenção é que ele descreve o funcionamento desse sistema de propulsão antigravitacional com muitos detalhes. E quem for pesquisar na internet, né, tem desenhos, né, eu vou mostrar aqui os desenhos. O Ayrton vai mostrar, vai colocar ali, né, mostrando como é que seria o esquema de funcionamento desse sistema antigravidade, né, de propulsão, que é muito interessante. Isso aí aconteceu, essa entrevista dele que ele anunciou foi por volta de 1989, essa entrevista aí, e alegou que foi demitido do lugar depois que eles descobriram como ele estava vazando informações, alertando para os seus amigos. Aí houve realmente toda a crítica, né, para poder difamar ele, né, perante toda a sociedade, né, alegando que ele não tinha provas de documento, mas ele persistiu dizendo que o governo suprimiu esses documentos e arquivos e disse que mantém firmemente o que ele disse, né? E, inclusive, em agosto de 2013, a CIA desclassificou e reconheceu a existência da Área 51, né? Ou seja, antes não existia, aí depois que eles anunciam, aí existe. Aí quem denuncia é louco, né? Ou seja, só não vê quem realmente não quer, né? Porque
os denunciantes estão vindo aí, mas aí a pessoa tem que, quem estiver pesquisando, tem que ir em fontes sérias e pesquisar para chegar ao seu próprio entendimento, né? Alguma coisa mais sobre o Bob Lazar? Então, só para complementar, tem algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, a existência da Área 51, que não era admitida, né? E é fortemente vigiada. Quem invade lá até não vai nem a julgamento, é preso direto, né? Tem um cerco muito grande, tem plaquinhas na volta, na área inteira, de cercado, vigiado, fortemente vigiado. Segunda coisa que me chama a atenção neste caso é o fato do elemento 115 não existir na época e ele falar abertamente desse elemento, do sistema de propulsão, detalhar como funciona, e só anos mais tarde foi descoberto o elemento 115, né, na tabela periódica, né? E isso chama muita atenção. E um outro fato é de que um cientista, né, segundo o pesquisador que eu comentei, né, ter afirmado de que um outro cientista que realmente pode comprovar que ele trabalhou para o governo, conhecia o Bob Lazar, e ele entende que ele seria um físico, embora ele não soubesse no que o Bob Lazar trabalhava, assim como o Bob Lazar não sabia do que ele trabalhava, né? Como a gente tinha falado sobre os programas espaciais secretos no início, né, que às vezes no mesmo projeto, às vezes as pessoas não sabem, né, o que uma está trabalhando e a outra está trabalhando, mas tem a ver com o mesmo projeto. Mas eu acho bastante interessante por causa desses indícios, né, muito fortes, né, de ele ter vindo ao público e ele não ter ganhado. Acho que ele não ganhou nada com isso, ele só perdeu, foi preso. Só perdeu, né? Foi difamado, né? Coisas dramáticas na vida dele, né? O que é comum para essas pessoas que realmente vêm a público denunciar esses projetos, né? Mas então, dando seguimento, né, o Ayrton vai falar de um outro denunciante, né? Esse eu acho que ele não foi tão conhecido, ele veio mais a público agora, já depois de uma certa idade, né? William Tom, eu não consigo pronunciar. Tom, eu também não sei inglês, eu também não sei, eu vou arrastando aí. O importante é passar a mensagem, né? Verdade. O William Tompkins, ele já veio assim a público, assim, para quem vai atrás, porque isso aí não vai passar na Globo, na Record, na Bandeirantes, nessa TV aí. Você não vai ver o nome dele aí, nem ele, nem muito menos o Bob Lazar e nem esses outros que a gente vai ainda comentar aqui, né? O Bob Lazar acho que já apareceu no Fantástico. Mas assim, quando houve uma celeuma muito grande sobre isso, né? Houve assim, na época, foi uma coisa assim estrondosa, né? Mas quando passa a mídia, é sempre de uma forma, e passa e depois pronto, acabou. Né? Não se comenta mais nada. E geralmente quando colocam qualquer coisa sobre ufologia, naves extraterrestres, sempre vem com aquele sorrisinho irônico, né? Um ar de deboche, um ar de brincadeira. É bem da mídia prostituída mesmo para poder fazer esse tipo de coisa. Sempre para levar para o lado do escárnio, para o lado da... como se quem estudasse sobre isso fosse pessoas ignorantes, que não tivesse mais nada o que fazer. Só eles é que têm a verdade e o que eles dizem é oficial e acabou-se, né? E graças a Deus está a internet aí, que é o bom, o positivo da internet, é que ela pode ser acessada para quem tiver e pesquisar. Quem tiver interesse, lógico, de pesquisar, né? Então, assim, o William Tompkins, senhorzinho de idade, desencarnou no ano passado, 2017. Ele tem uma vasta experiência, né? Ele apareceu no Cosmo Disclosure do David Wilcock, né? Fez algumas revelações lá.
Existe muito material dele também no YouTube. Basta digitar o William Tompkins, né? Também vou deixar as referências aí na descrição aí do nosso Hangout. Tá aí também tem a imagem dele aí. Também nós também iremos colocar os projetos dele, os desenhos dele. O envolvimento dele, basicamente, a grosso modo aqui, foi em 2 programas secretos, né? E que veio a público, né, a sua missão em operações de inteligência nesses programas espaciais secretos, a partir como o Ivan colocou, né, do tempo da Alemanha nazista, né, na Segunda Guerra Mundial, né, grande parte do qual esse projeto foi transferido para a Antártica, né, durante o final dessa Segunda Guerra, como eu mencionei. Este programa espacial secreto que ele estava envolvido, na época da Alemanha nazista, evoluiu para o que o Corey Gould hoje chama de Dark Fleet. O que é o Dark Fleet em português? É a Frota Negra. São aquelas espaçonaves de triângulo preta, né? E alguns até falam que acham que tudo é extraterrestre, qualquer nave que aparece aí é extraterrestre, quando a grande maioria são terrestres, né, Ivan? É daqui mesmo e nem sabe, né? Verdade. Talvez o que a gente veja estranho possa vir a ser bem terrestre, né? Nos céus. Bem terrestre, bem daqui. Mas muitos não vão acreditar, isso é difícil. Quando a gente posta lá no Ascensionados no grupo que a gente fala sobre chemtrails, as pessoas, por que queriam envenenar os próprios familiares, as próprias pessoas? A gente fala sobre HAARP, a gente fala sobre MK Ultra, a gente fala sobre vacinas que estão matando aí adoidado, trazendo várias sequelas. Existem tantas coisas, projetos secretos, ocultos, satanistas, pedofilia, tanta coisa que está acontecendo. O mundo, infelizmente, não é cor-de-rosa. Nós estamos sendo visitados há muito tempo. Bota milênios nisso por raças extraterrestres, ultraterrestres, seja lá o nome que queiram dar. Então, nós mal sabemos engatinhar nessas verdades, nessas informações que estão chegando. Certo? Então, abra as mentes, né, você que está nos assistindo, não acredite na gente, pesquise, se informe, não somente nas nossas fontes, mas a internet está aí, né, para cada um ir lá e averiguar. Então, o William Tompkins, botando o William Tompkins, ele estava envolvido em 2 projetos secretos. Esse já na Segunda Guerra, na Alemanha nazista, que chamava Dark Fleet, Frota Negra, dessas espaçonaves triangulares, pretinhas, né? Isso que já com mais de 70 anos aí atrás, né? Já existiam isso, né? Então, após o final da guerra, ele se tornou diretamente envolvido em programa espacial secreto da Marinha dos Estados Unidos. Veja que ele se envolveu num primeiro um projeto secreto ligado à Alemanha nazista, chamada Frota Negra, né? E depois ele começou a trabalhar num outro projeto ligado à Marinha dos Estados Unidos, projeto secreto da Marinha. Né? Esse projeto secreto se chamava Solar Warden. Solar Warden, ele também falou sobre isso, e por coincidência, né, Corey Gould também fala sobre esse Solar Warden, né? Quando falou dos nazistas, parece que ele era como, tipo, corrija se eu estou errado, como um espião, né, do governo americano. E ele fala que muita dessa tecnologia nazista foi transferida antes do final, inclusive da Segunda Guerra, para os Estados Unidos. E a grande parte, como
acabou de comentar. Ele disse que foi levado para a Antártida, né, onde os nazistas teriam bases secretas, e também para a Argentina, se não me engano, né? Inclusive, um dado histórico, aqui no sul do Brasil, a Argentina tinha muitas pessoas que não eram nazistas, eram simpatizantes ao nazismo, né? E então teriam vindo para a Antártida, para bases na Argentina, bases secretas, né? Levado muito dessa tecnologia. E ele era como um espião americano, né? Para tentar descobrir esses segredos nazistas, né? Que dito, né? Foi descoberto, e de algum jeito foi levado cientistas e muita tecnologia para os Estados Unidos, dos que não fugiram para a Antártida, né? Uhum. Isso. Então ficou dividido entre a Antártida e os Estados Unidos, a tecnologia nazista. Mas, assim, eu nunca li nada se também houve, se foi para algum outro país essa tecnologia. Acredito que também deva ter vazado aí alguns nazistas para alguns outros países da Europa, mas eu desconheço. Mas a fonte principal nos dá é que sempre que veio um grosso, né, para os Estados Unidos, aqui para a América Latina, Argentina, Brasil, sul do Brasil e para a Antártida. Infelizmente vieram as pessoas, mas a tecnologia não veio. Ou permanece escondido, né? Ou quem sabe está escondido aí nos bunkers aí em São Paulo, ou seja lá onde for, que está espalhado aí pelo mundo subsolo. Então, assim, voltando a ele, né? Então, ele estava envolvido nesses projetos no Dark Fleet, da Frota Negra e do Solar Warden, né? Então, no Solar Warden, ele forneceu vários projetos de desenhos, que vocês vão ver aqui no vídeo, iniciais para a construção de naves espaciais com formato de charuto e outros formatos, né? Com quilômetros de comprimento e bases não terrestres, ou seja, fora daqui do nosso planeta, né? E enquanto estava trabalhando o quê? Na Douglas Aircraft Companhia, em 1951 a 1963, né? Então foram 12 anos nessa companhia, né? Mas ele trabalhou em outras, não foi, Ivan? Foi. Essa Douglas, se não me engano, era de aviação, a empresa, né? Isso, de aviação. Ele fala muito na Douglas e Douglas Sênior, que é uma pessoa, e, se não me engano, seria um dos que mandavam na empresa. Douglas Sênior, que ele comenta muito. Então, assim, as revelações dele também são bem bombásticas. Quem for assistir os vídeos dele, ele falando, né? Ele tem uma voz assim bem arrastada, né? Já um senhorzinho, né? Acho até que esse cabelinho dele, não sei se é peruca, mas é um senhorzinho bem simpático, né? E veio colocar à tona aí as verdades antes do desencarne, né? Então ele revela sobre as suas atuações nessas operações de programas secretos, né? Que são esses dois períodos de sua vida, e que também ele esteve à frente do Rogue Valley, Medford, uma base lá em Medford, uma base na Marinha em Oregon, em 1985 a 99, ou seja, ele estava lá dentro, trabalhando junto, foram 14 anos, né, também dentro dessa base da Marinha no Oregon. Então ele tem muito relato a nos fornecer. Então, durante esse período, ele recebeu vários relatórios de operações dos programas espaciais secretos e sobre a vida extraterrestre, e compartilhava dessas informações, algumas delas, através, na época, o que talvez muitos de vocês já conheçam, né, de um comitê
ele participava desse comitê e passava esses relatórios para esse comitê de projetos especiais, com oficiais aposentados da Marinha, do Marines, né, que é o Fuzileiro Navais, e da Força Aérea dos Estados Unidos, né? Então, o William Tompkins, ele foi, assim como o Corey Gould e outros denunciantes, ele já foi visado ou enamorado, né, por esses projetos desde quando muito novo, porque ele já foi muito precoce, né, ele já era projetista desde a sua adolescência. Então, ele via detalhes em tudo, né? Então, a Marinha recrutou ele para realizar projetos de seus navios. No entanto, a Marinha interessou-se pelas suas capacidades para seus programas de inteligência em projetos de tecnologia mais avançada, né? Pegou ele para os projetos iniciais, verificou o que ele podia dar, né? Percebeu nele capacidade além do normal e começou a colocar ele para o envolvimento de projetos mais secretos e altamente sigilosos, né? Projetando armas avançadas para as empresas aeroespaciais, incluído a chamada norte-americana Aviation, a Northrop, e aqui a gente falou também a Douglas Aircraft Company. Ele, então, ajudou nesses programas espaciais Saturno e no Apollo da NASA, né? Então, ele veio para revelar esses programas clandestinos, incluíram muito, e está incluso muito mais do que projetar tecnologia convencional que a gente conhece, né? Alguma coisa, Ivan, mais sobre ele? Conforme estava falando, ele destaca aí que o Exército, a Força Aérea Americana, a Marinha Americana, por si só, não tinha capacidade de levar a cabo, produzir, né, esses naves, como ele fala, né? Então envolveram o setor privado, grandes companhias, né, que, conforme o Ayrton falou, também a Boeing também estaria envolvida para poder produzir essas naves, né, levar adiante esse programa espacial secreto, utilizar essas grandes empresas específicas em determinadas áreas, né, que dominam o mercado mundial, digamos assim, para que esse programa espacial pudesse ser realizado, pudesse pôr em prática tudo isso. Então ele vai falando e ele vai citando o nome de várias empresas, como o Ayrton falou, né, que estariam envolvidas junto com a Marinha dos Estados Unidos e a Aeronáutica, né, para poder pôr em prática esses planos de programas espaciais secretos. Isso. Inclusive, esses projetos que ele teve envolvido lá na Marinha, ele relata que durante esse projeto, todo o tempo, ele teve a ajuda de alienígenas do tipo nórdico, que ajudaram a orientar o processo de design, né, do projeto dele. Ele fala que sempre teve o auxílio desses nórdicos, que nós vamos colocar aqui uma imagem aqui ilustrativa deles aí. Então, o William Tompkins, ele serviu com a inteligência da Marinha de 42 a 45, fora os outros anos que ele teve envolvido nesses outros projetos, nessas outras empresas que a gente mencionou, participando diretamente dentro da Marinha, dos interrogatórios de inteligência de agentes da Marinha também, incorporados nas instalações aeroespaciais mais secretas, como o Ivan colocou, da Alemanha nazista. Então ele tem muito assunto, além dos projetos, dos interrogatórios, além de ter o envolvimento também com alienígenas pessoalmente, que davam todo o suporte, né, para eles sobre esses projetos. Em inglês, fala-se esse nome, mas são os brancos altos, né? Alguma coisa assim, né, Ivan? Na verdade, ele fala de dois grupos distintos de
de extraterrestres, né, que estariam envolvidos aqui com governos, né. O primeiro seria um grupo que ele chama Draco Reptilianos, que é até bem conhecido na internet, que estaria envolvido com os nazistas, e posteriormente um grupo antagônico, se denomina nórdicos, que seriam pessoas muito semelhantes a nós, né, com aparência de norte-europeus, pessoas de pele clara, altas, olhos claros, né, loiros, né, que estariam infiltrados dentro do governo americano, né, que estariam participando, inclusive, ajudando a desenvolver esses programas espaciais secretos americanos. Tal Isso. como os Dracos teriam ajudado os nazistas primeiro. Isso, e ele fala também, né, que ele fala também que esse programa espacial secreto e as interações dos humanos, esses ETs, ele detalha essas alianças, né, da Alemanha com os reptilianos e os Dracos, né, a infiltração da NASA, né, por esses seres. Lógico que a parte da Alemanha nazista foi para lá, e os reptilianos e os Dracos já deviam estar por lá também, né, mas foi junto na mesma leva, né. Então, bem como a contribuição positiva desses nórdicos, né, desses alienígenas altos, louros, brancos, assim, foi uma contribuição positiva dos projetos dele para o programa espacial secreto de longas décadas, né? E pelo menos, ele coloca que pelo menos da década de 1920 e talvez até antes de 1920 já estava com esses projetos, com essas raças alienígena nórdica que auxiliava nesses projetos. Então, a colaboração da Marinha dos Estados Unidos com os nórdicos e os reptilianos, né, envolvendo as principais empresas aeroespaciais, como a Northrop, TRW, a Boeing, a Hughes e muitas outras, que a gente já mencionou, ele coloca tudo sobre isso, né? E discute o que realmente, além disso, ele ainda coloca o que é que aconteceu com a famigerada e tão anunciada Batalha de Los Angeles. Então foi um anúncio assim. Ele também menciona sobre isso, ele fala sobre esse suposto OVNI que surgiu lá na noite do dia 24 para o dia 25 de fevereiro de 1942, lá na cidade de Los Angeles, na Califórnia, né? Então, ele coloca em que as forças militares dos Estados Unidos supostamente abriram fogo contra esse objeto voador não identificado, né? E que ele coloca, eram aliens mesmo? Ou não era tecnologia realmente da nossa época, né? Então, essas forças militares deu início, com essa aparição desse OVNI, deu início ao Majestic 12, né? Como quase todos os presidentes dos Estados Unidos foram governados, ele disse, por Dracos, né? E muito mais estavam envolvidos com outras raças. Nessas entrevistas ele fala sobre isso. E isso não é muito novo, assim, pelo menos para mim, nem para o Ivan, mas talvez seja novidade para você. Esses dois caras aí acho que estão meio malucos, falando de Draco, de reptiliano, de alien alto, branco. Acho que estão fumando algum baseado, né, Ivan? Inclusive ele fala da missão Apollo, que foram à Lua, né, que ele ajudou muito na missão Apollo, né, com a ajuda desses seres nórdicos, e que esses Draco reptilianos já estavam lá na Lua, né, quando eles aterrissaram lá, e mandaram que eles voltassem. Agora sim, com relação a essa missão Apollo, eu acredito que foi uma visão particular com relação a isso. Eu acho que foi uma cortina de fumaça, né? Porque nessa época já existia todo esse projeto secreto, eles já tinham bases, enfim, e tal, já tinham
negociações, os próprios alienígenas estavam aqui, né? Uma parte deles, outros estavam por lá, já tem bases lá em Marte. Então, é uma cortina de fumaça para poder dar uma satisfação para a sociedade do que eles estavam gastando, onde é que eles estavam gastando, né? Mas ele também fala que a missão Apollo tinha como finalidade não somente a Lua, né, que era muito mais amplo, né? O projeto Apollo era o verdadeiro projeto Apollo, né? Que não foi oficialmente dito, né? E esse era a finalidade do projeto Apollo. E não o que foi mostrado para a sociedade. Né? É o que ele fala também. Então, assim, alegados documentos secretos que vazaram para as pessoas, né, para o ufólogo, listam um senhor chamado Highland Coulter. Esse Highland Coulter foi um dos membros do Majestic 12, uma organização composta nessa época, né, que apareceu lá em Los Angeles, suposto OVNI, que houve essa batalha bem conhecida, né, na internet, inclusive. Então, esse Highland Coulter participou desse Majestic 12. É uma organização composta de altos oficiais militares das Forças Armadas e civis, criado pelo presidente Truman para gerenciar inicialmente a questão UFO e as relações com os extraterrestres. Então, o Majestic 12 foi o embrião, conforme relata, né, do que mais tarde se tornou o governo oculto dos Estados Unidos, que nós também já conversamos aqui no Hangout sobre o que seria o governo oculto. Lógico que eles colocam a questão física, né? A questão dos terrestres com extraterrestres, toda essa tecnologia, toda essa questão do projeto secreto, aeroespacial e tal. Mas eles não colocam, lógico, a questão das dimensões, né? De que existem outras consciências a nível da baixa quarta dimensão, que não é visível aos nossos sentidos, toda a questão mesmo de cultos, dessa egrégora energética mais baixa, mais densa, de conluios, de conchavos com essas consciências mais inteligentíssimas, né, que possuem tecnologia muito avançadas, né, mas que fizeram também esses conchavos, essas negociações a nível extracorpóreo com esses governantes, com esses cientistas, mas como é a parte mais que não é uma parte que vai além da ciência, eles não mencionam isso, porque é a questão somente científica, não é, Ivan? Exato. Inclusive, ele fala que ele veio a público revelar essas coisas, né, com, não sei se diria ajuda ou permissão de pessoas ou entidades, né, que ele não revela. Né. Inclusive, ele escreveu um livro, que agora eu não estou lembrado o nome do livro, que ele faz algumas revelações antes dele falar na TV Gaia, né, em um livro dele. Tem realmente um. Deixa eu ver se eu encontro aqui qual é o livro dele, que eu também li sobre esse livro dele aqui. É um livro chamado, em português, né? Selecionados por extraterrestres e Isso. entrevistas posteriores, isso em português. Pelo menos foi esses dois livros que eu encontrei, né? Que ele relata sobre essas questões. Este livro. Uhum. Então, assim, pessoal, esses são os dois primeiros denunciantes que a gente colocou. Isso é só o início. Muito mais está por vir, né, Ivan? Muita coisa. Muita coisa. São tecnologias, são guerras subterrâneas, Extraterrestres.
né, extraterrestres aqui mesmo, na fisicalidade nossa aqui, como a gente já comentou aqui, que existe, né? Então, o material a gente vai deixar aí para vocês pesquisarem. Não são dois loucos aqui que estão conversando, inclusive esse negócio de teoria da conspiração eu não gosto de utilizar, porque realmente é como se fosse uma expressão para fazer uma... Pessoas como nós somos loucos, a gente vive brincando, mentindo, foi criado realmente por infiltrado dessas agências aí do governo já há bastante décadas aí atrás para poder desmerecer pessoas que pesquisam sobre isso, que estudam de forma séria, que a exopolítica seja uma questão cada vez mais séria. Quem não sabe o que é exopolítica, né, é a questão política dos relacionamentos com consciências fora da Terra, né, com irmãos de outras galáxias, de outros orbes, enfim. A Terra, esse planeta, chão, que qualquer nome queiram chamar, precisa, e conforme os denunciantes falam, precisa entrar para um rol, né, que falam de que existe uma federação aí de planetas e que já não fazia parte, mas parece que esse novo ciclo, né, com o andar da carruagem, da ascensão a novos níveis, a Terra vai, já, já foi aceita, pelo menos é o que dizem, né, mas ninguém tem como comprovar, não existe um documento no cartório, não existe uma foto. Mas se muitos denunciantes já não vieram de tantos anos atrás nos falando de todos esses projetos, de todos esses tratados com essa tecnologia reversa, com seres extraterrestres, que foram taxados como loucos, como irresponsáveis, e agora está tudo vindo à tona, né? Inclusive como o Pentágono falando realmente sobre a existência desses projetos, como Donald Trump, seu vice, o seu chefe de defesa falando sobre em realizar uma frota, né, espacial de guerra. Então, já há muito tempo isso, né, que a gente abre o nosso olho, não somente o nosso olho externo, a nossa visão externa, mas a interna principalmente, para a gente enxergar verdades nas entrelinhas, porque os governos não vão dizer assim, não vai dar um plantão no Jornal Nacional, pam, 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 quem dera, né? Foi anunciado um projeto secreto que os homens já têm base na Lua, em Marte, já tem tecnologia avançadíssima, não vão dizer da noite para o dia. Eu gostaria, mas não é bem assim que acontece, né, Ivan, as coisas. Verdade. Esses segredos, né, de governos na área militar, sempre teve isso, a gente é fato, né, que existe secretismo, muitas coisas, mas até que ponto, né, eles guardam segredos, né, e até que ponto a tecnologia que esses governo oculto, né, o governo americano, né, tem e possui, até onde eles foram, né? Isso muitos denunciantes, né, que nós estamos falando agora, parece que beira até o surreal, né, de que tem bases em outros planetas, né, seres extraterrestres, precisa ter muito a mente aberta, né, para poder ouvir o que essas pessoas têm falado, né, para poder assimilar isso. Então, não é qualquer pessoa que vai ler, que vai nos ouvir, né, que vai ir atrás dessas pessoas que nós estamos falando, né, sobre o programa espacial secreto, que vai aceitar, pelo menos aceitar ler ou se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito complexo e realmente beira ao surreal. Mas eu, Ivan, eu creio que o Wellington também, né, nós temos que tem muita coisa, não sei se tudo que se é dito é realmente verdade ou não, mas tem com certeza muita coisa que pode sim ser real, né, e muita coisa
está em segredo e que não é revelado, e isso eu creio, que não é revelado, muita coisa que poderia ajudar o povo em geral, poder estar à disposição das massas, realmente não está por questões estratégicas ou de poder, né, de pessoas ou entidades, né, que realmente não querem que a massa, o povo, né, saia, esteja mais perto, né, porque eles talvez tenham, no fundo, uma outra prioridade para nós, né, talvez ser a massa de manobra, ser aqueles que fomentam, sustentam esses programas espaciais secretos, né, que trabalhem, que estejam ali, né, sendo e fornecendo os meios para que eles continuem exercendo poder e desenvolvendo essas tecnologias para eles próprios. Eles próprios, inclusive, tecnologia de todo tipo, inclusive de saúde, né? Eu fico assim me lembrando... A indústria da doença, né, Wellington? Que a gente fala tanto aqui. Eu fico me lembrando quando eu era pequenininho, não faz muito tempo assim, viu, pessoal? Eu era fanzaço, ainda sou, né? Desses filmes, Jornada nas Estrelas, né? Depois, mais recentemente, Perdido nos Espaços, enfim. Eu também. Né? Eu era aquele tipo de menino, meus 5, 6 anos, que eu assistia esses seriados, ia para a janela, ficava olhando, né, se via alguma coisa, ficava horas olhando o céu à noite, vendo se via alguma coisa. Eu era fã, louco, não perdia um. O Will, o Dr. Smith, né, o robô, a Jane, a irmã dele lá, e o Star Trek, Star Wars. Então, você vê as tecnologias, esse pessoal aí do sistema do governo oculto, esse pessoal que está no topo, não somente dos militares, dos governos, os extraterrestres, que estão bem no topo mesmo, ali na pirâmide, a nível também baixo 4D, que estão nesses cinemas, nesses filmes de Hollywood, eles já passavam para a massa essas mensagens de que existiam esse tipo de tecnologia. Você veja hoje, se lembra no Star Trek, nos antigos, logo acho que foi no início dos anos 60, se eu não me engano, em que tinha aquele flipzinho de comunicação, que abria assim, que pedia para se teletransportar. Hoje o que é aquele flip de comunicação? Virou o que? O celular, né? Então já existia uma comunicação avançada naquela época, que eles deixam uma mensagem ali subentendida, mas a massa estão, né, dormindo, né, achava que é só mera ficção. As telas de comunicação, de bate-papo ao vivo, olha aqui nós hoje. Imagine isso no início da década de 60, se eu não me engano, dizer que era possível acontecer uma coisa dessa, só que já existia, e eles passavam essa mensagem nos filmes de ficção, né? Ficção científica, né? Ficou até batizado como ficção científica, ou seja, nada ali é real, né, Ivan? A realidade imita a ficção imita a realidade? E o que é realidade? O que é a ficção, né? Será que isso que a gente vive aqui é realidade ou é ficção? Ou a ficção é que realmente é a verdade, é a realidade? Onde é que as duas se juntam, nesse caso, onde existe uma interseção aí? É onde é que a gente vai chegar? Quando a ciência e a espiritualidade, né? Que na verdade a espiritualidade está em tudo, realmente a ciência se render para, para as questões da espiritualidade, né? Porque essas energias que estão chegando aí, essas consciências que estão se comunicando com a gente já desde que o mundo é mundo e que agora está cada vez mais intensa, não tem como a ciência se render às evidências cada vez mais visíveis, cada vez mais assim incontestáveis
para as questões espirituais. Quando a gente fala questões espirituais, são questões extradimensionais, de outras dimensões. Isso pode ser tanto de espíritos, de terrestres, humanos, como de extraterrestres, sejam encarnados ou desencarnados. Porque quando fala de dimensão astral, espiritual, a pessoa sempre tem a imagem de que é espírito morto, né? Gente que morreu, né? Quando, na verdade, habitam seres que vestem essas vestes mais menos densas, mais apropriadas às suas dimensões, as quais aqui a gente rotula e denomina de ultraterrestres também, né, Ivan? Exato. Como estava falando, eu não tenho dúvida que o homem já atingiu um patamar tecnológico muito alto, muito desenvolvido. O que nós temos que, a partir de agora, é evoluir no campo da moralidade. Talvez, se, de uma maneira geral, todos os homens, todas as pessoas, né, tivesse mais amor, né, mais amor no sentido incondicional, né, todas essas coisas, todas essas tecnologias, tanta coisa boa poderia estar vindo à tona, né, poderia estar disponível desde já a todas as pessoas, né, pessoas comuns como nós, né, no sentido de saúde, né, que poderia melhorar o nosso mundo muito, eu acredito e creio que nós ainda vamos chegar a um patamar em que a mesquinharia, essa ganância, essa coisa de poder por poder vai ser deixada para trás. E nós vamos poder viver num mundo melhor, né? E que esses denunciantes um dia vão ficar sendo conhecidos como pessoas que começaram a abrir os olhos, né? De que realmente o nosso mundo e o que nos cerca é uma realidade muito maior, que talvez, como o Ayrton falou, a ficção seja a verdadeira realidade. Eu sou igual aquela menina do Tomorrowland, né? A Terra ali do Amanhã, aquele filme. Eu não tenho esperança de aconteça isso. Eu acredito que vai realmente acontecer, porque ter esperança é algo muito vago, né? Então a gente, como você colocou muito bem, a gente precisa acreditar, porque nós somos consciência e nós somos energia pura, né? A gente já falou assim em outros vídeos nossos aqui sobre essa questão da ressonância, de toda essa questão da Schumann, toda essa nossa vibração, enfim, toda essa questão energética nossa, né? Então, acreditemos realmente nisso que o Ivan acabou de colocar. A Terra está em transformação, essas tecnologias vão vir, né? Inclusive outros denunciantes, no caso o Emery Smith, a gente depois vai falar sobre isso, Corey e por aí vai, falam sobre essa questão da saúde, outros também que já estão aí falando sobre essa questão, como aquele que a gente colocou o vídeo sobre a questão da saúde, como é o nome que, Ivan, aquela consciência que vem, é bem conhecida, que tu até gosta muito, lembra? Não estou lembrando agora também. Eu também esqueci. Cryon? Cryon. Ele fala dessa questão mesmo interna da consciência, ele já está aqui há muito tempo, né? Ele falou sobre essa questão da saúde, que vem essa tecnologia, tipo nanorobôs no interior da pessoa e tal, mas na verdade é muito além de somente tecnologia, é a própria consciência da pessoa que vai interagindo com sua própria cura, né? Então é a questão de consciência, é a questão de energia. Nós estamos entrando na era não somente de vasta informação com a internet. Nós tem que se filtrar, tem que analisar, tem que questionar sempre. Mas no Viva, a gente não pode ver somente na análise aqui. A gente precisa interligar com o sentimento. Então, a intuição, os sentimentos, a energia,
um desenvolvimento dessas novas energias que estão chegando, que estão se acelerando, e a pessoa se conectando, né, procurando vibrar, isso tudo que o Ivan colocou, né, tentando vibrar mais amor, mais perdão a si e aos outros, né, isso não é história de gente religiosa, espirituosa, não é nada disso não, porque eu e o Ivan, pelo menos, acho que falo por ele também, nós somos avessos a essas questões de religiosa, de dogmas, não, são questões mesmo de estudo e de percepção interna da gente mesmo, né? E quanto mais você se olha para dentro, se sente, mais você enxerga e sente o externo. E fica mais fácil de você assimilar o que é realmente do bem, assim, do positivo, né? E do que realmente é algo que a gente deva ter mais relevância da nossa atenção. Você filtra melhor. Você começa não somente na pesquisa da análise, do crítico, que é importante também. Se a gente não tivesse a inteligência crítica, a gente não tinha para poder utilizar, né? Mas começar a utilizar os potenciais do ser, do sentir, né? De verificar realmente, poxa, isso aqui é legal, eu estou gostando disso aqui. Então, é muito de indivíduo para indivíduo, de ser para ser. É uma coisa que eu sinto legal num determinado ponto, o Ivan já sente de outro, outra pessoa já sente de outro. Todos nós somos pequenos universos, né, em que a gente se une para ajudar nesse momento de transição a novos patamares. Eu, particularmente, creio que existe realmente um futuro, entre aspas, que eu também sou meio louco esse negócio de tempo, né? Mas eu creio que está muito próximo essa questão de cura, né? Essa questão de curar todas as doenças, porque se não todas, a grande maioria delas foram criadas em laboratório, realmente, infelizmente é uma realidade. Essas guerras todas, que é uma idiotice, ficar guerreando por guerra, isso tudo é um teatro para poder consumir, ter mais dinheiro e deixar a população com mais medo, para vibrar mais baixo e viver sempre atrás de disputa para baixar a vibração de todo mundo. Então, todo mundo vai ter tudo, porque assim a natureza dá para todo mundo, a natureza dá todos os recursos e ninguém é dono de nada. Todos nós, né, estamos aqui usufruindo dos bens que o próprio planeta nos propicia. E devido a essas questões mesmo, né, do ego, de ganância, de exacerbado egoísmo desmedido, as pessoas, alguns grupos, e quem sabe nós mesmos em encarnações passadas, não sabemos utilizar do poder. É como aquele ditado diz, né? Quer conhecer um homem, deu poder a ele. Então, nós estamos passando por um momento muito crítico, não somente no país, mas no mundo, onde as pessoas julgam muito, né? Acusam, colocam o dedo, olha, aquele é ladrão, aquele é corrupto, aquele é isso, aquele é aquilo. Mas vá eu, Elton, ficar no lugar dele. Será que eu faria igual ou pior? Não. Então a gente vamos ter que, lógico, vamos contra tudo quanto é sujeira, quanto é crimes, viver num mundo de paz, harmonia, de fraternidade, mas todos vão ser julgados, todo mundo vai receber aquilo que plantou, né? Que a gente possa ter no nosso coração um sentimento de fraternidade, né? Mas querer que se venha à tona tudo, já basta de ficar as coisas por debaixo do tapete, escondendo, tem que vir à tona. Mas que a pessoa tenha condições de ver a verdade face a face. E a verdade pior face a face é quando a pessoa se vê a si mesma como ela realmente é, com suas virtudes e com seus aprendizados. Eu não falo defeitos porque são aprendizados futuros, são melhorias futuras que todo mundo vai ter que passar. Uns estão um pouco mais à frente, outros mais atrás, mas assim como eu estou tendo ajuda, o Ivan está tendo ajuda, você que me ouve está tendo ajuda, esses irmãos que a gente acusa tanto também está tendo ajuda. E um dia eles lá na frente vão ser, quem sabe, espíritos, seres iluminados, quem sabe não, irão ser. Então a gente precisa ter um pouco mais de fraternidade,
colocar à vista as verdades, mostrar, querer justiça realmente, mas sem sentimento de vingança, sem sentimento de ódio, sem sentimento de negativo, sabe, de dualidade, de disputa, de briga, de ódio, de qualquer coisa de que baixa a sua vibração. Isso faz um bem para você, para o mundo, para todo mundo, e é esse o nosso objetivo, meu e do Ivan, de levar a informação e ajudar para que você possa decidir por si, né? Ninguém decide por você, você é que decide por si. Seja seu próprio mestre, seja seu próprio guia, se conecte com as elevadas energias que estão chegando aí, não é papo de espiritualista, de não estou fundando igreja, nem estou vendendo nada. Então é isso aí, pessoal, que a gente tinha para passar para vocês. Espero que a gente tenha gostado. No próximo Hangout a gente vai falar sobre mais denunciantes, não vou dizer assim quantos, nem quem são, mas espero que tenha gostado. Nunca pedi, mas deixe seu like aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí para o pessoal, para todo mundo assistir aí. Boa noite, bom dia, boa tarde e obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo. Ivan? Boa noite, obrigado. Obrigado, Hélio, e quem for assistir também. E que tire bom proveito disso que nós conversamos, que é uma conversa, né? Se quiser saber mais, vai, pesquise, vai a fundo. Comente aí, né? Tirar alguma dúvida. Comente, qualquer coisa que tiver ao nosso alcance, meu do Hélio, nós vamos responder com o maior prazer. Pois é, pessoal, aqui a gente encerra, desejando a todos um ótimo agora, eternamente, e muita força aí na caminhada de todo mundo. Obrigado também, Ivan, obrigado a todas as pessoas, a todos os irmãos que sempre estão nos ajudando, né, nessa dimensão e em outras, a passar por esse processo. Muita luz e paz para todo mundo, forte abraço, até a próxima. Tchau.